Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, da qual estamos sempre anunciando a justiça, a semente viva e eficaz, da qual aquele que prepara o coração, como uma terra fértil para receber a semente, aquele que nos ensina importância nenhuma que planta, o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, aquele que é a própria água transformada no vinho novo, aquele que tudo opera e executa. O que temos que fazer é sempre dar liberdade ao Espírito e ser um vaso da qual se transborda a unção que despedaça todo o jugo, aonde aquele que recebe o próprio Espírito conduz, o ensina a seguir segundo a justiça, a estar sempre desviando da injustiça, estar sempre no espírito reto, inabalável. O espírito do erro está sempre segundo a injustiça, está sempre segundo a mentira. Está escrito: seja todo homem mentiroso, e o nosso Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai às regiões celestiais a não ser por aquele que veio das regiões celestiais, aquele que se fez um corpo, preparou, e somente aqueles que estiverem em seu corpo é que entrarão no alto, aqueles que com o corpo glorificado. E enquanto aqui estivermos segundo esse corpo, temos que estar santificando e purificando para que haja a habitação do seu Espírito, que nos conduz como vencedores, aonde já vencemos o tentador, aonde não perseveramos mais ser utilizados pela mentira, porque se a verdade está em nós, perseveramos segundo a verdade, porque aquele que diz que anda na verdade, mas está na mentira, é mentiroso, e ele sonda o intento da mente e do coração. Ele sabe entre aqueles que perseveram, ele conhece os rins que está relacionado ao caráter, da qual é maldito do homem que confia no homem, cuja motivação se afasta do Senhor, para confiar num coração que faz muitos planos, mas não prevalece. Não podeis ser abençoados por alguém que está com um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Temos que ser abençoados por aquele que, através dele nas regiões celestiais, somos abençoados, do qual sempre digo aos irmãos: não sigam coração enganoso e nem tampouco confieis a seres humanos, mas sim confiais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como sou seu imitador, sejais imitação do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A única forma, porque ele já levou sobre si as nossas maldições, ele já venceu o tentador por nós, ele levou todas as nossas enfermidades, ele retira de nós toda atitude que vem para semear segundo a carne, que semeia para destruição e para ruína, aonde as atitudes da qual nós seguimos prolonga os nossos dias, para que vão bens e longos nessa terra. Adversidades, lutas, sempre passamos, mas ele é aquele que nos fortalece, nos capacita dia após dia e nos concede a devida sabedoria para rompermos de fé em fé, da qual a nossa alma está sempre ancorada naquilo que havemos de receber, que é do alto. Não apegamos naquilo que é terreno, porque aquele que ama o que há no mundo e o que é do mundo, não ama e nem conhece o nosso Senhor. Nós investimos aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba, do qual ele nos ensina: utilizai esse dinheiro dos ímpios para com os pobres, os necessitados, cuidar das viúvas e dos órfãos, e não se corromper as falsas religiosidades, ondas teológicas que vai e vem e nada nos acrescenta.
fazendo assim aquele que oferta na vida do próximo, né? Sempre a fonte, como a piedade como fonte de alegria, porque aquele que utiliza como fonte de lucro é um miserável, acaba traindo desgraças sobre si, porque aquele que usa a sabedoria do alto para aquilo que é terreno, se torna um pobre, um miserável, um nu, do qual o Senhor está vomitando a muitos, porque estão na imundícia e Ele os rejeita. Não pode unir a unidade da fé aqueles que são membros da meretriz. Por isso vem a ira que paira sobre as suas cabeças. Mas aquele que faz segundo o amor ao próximo, como a ti mesmo, ele que assim procede aos necessitados, ele acaba emprestando ao Senhor, porque o Senhor sempre é galardoador, Ele galardoa para aqueles que perseveram, amando Ele, somente o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas posses, e semelhantemente a este, o amor ao próximo como a ti mesmo, aqueles da qual Ele conhece o interior, Ele sabe entre aqueles que fazem por amor, Ele sabe que aqueles que anunciam a verdade para a salvação de almas, daqueles que estão perecendo, sabe aquele que ganha uma alma e as conduz próximo ao Senhor, da qual a palavra diz que é o Evangelho, que gera os irmãos, aqueles que fazem a vontade do nosso Senhor, a perseverar na fé, porque ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não terias muitos pais, aqueles que fazem discípulos para si, aqueles que afugentam ao invés de apacentar, a ira paira sobre as suas moleiras, porque se envolveram em muitas atitudes, que são uma própria forca, estão se enforcando em sua própria forca, onde a palavra diz: ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar, aonde muitos não têm o temor, que é o princípio da sabedoria, da qual ele diz: antes vos ensinarei a quem dever temer, importa antes obedecer a mim em primeiro lugar, e cabe a nós anunciar para aqueles mesmos porque não estão como autoridades instituídas por Ele, porque se assim estivesse, estavam preparando a vontade do nosso Senhor, e por isso cabe a nós anunciar a verdade para aqueles que perecem, os pecadores, e assim também se opor aos escarnecedores, aqueles que não se preparam à vontade do nosso Senhor, que não tem temor, aonde Ele diz: antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele, não temeis os meros mortais, que têm poder somente de destruir o corpo e nada fazer com a alma. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei sim aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, através da espada de 2 gumes que separa o espírito da alma, aonde o espírito vai para o Hades, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, tem o poder para lançar tanto a alma como o corpo, aonde o fogo não se apaga, onde seu verme não se queima. A este temeis, assim ele nos ensina. E nós perseveramos em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos conduz às mansões celestiais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.